Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para o nosso 11º dia do Desafio da Virada e hoje a gente vai falar de um tema muito especial, que é as nossas relações com as outras pessoas. Então, o tema de hoje vai ser: comece o ano com relações mais saudáveis. Veja como. Aqui é o psicólogo Sebastião de Freitas e nós vamos para mais um dia do nosso desafio da virada. Se você está fazendo o desafio certinho aí todos os dias, né, e já gosta do conteúdo que eu trago aqui, curte já esse vídeo. Agora, se você ainda não conhece o meu trabalho, assiste o vídeo inteiro. Se você gostar, você deixa uma curtida aí e compartilha com outras pessoas também, tá bom? Isso vai me ajudar muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre essa área de relacionamentos com as outras pessoas. Ela é uma das áreas mais importantes da nossa vida. Quando a gente estuda na psicologia, a área das relações interpessoais, ela é a segunda área que a gente considera mais importante. A primeira área é a nossa relação com nós mesmos, ou seja, nossa dimensão pessoal. E a segunda é a relação com as outras pessoas, porque ela tem muita influência na nossa saúde mental e emocional. Tenta lembrar aí para você perceber quantas vezes que as suas relações com as outras pessoas trouxeram sofrimento emocional ou mental para você. Então, essa área é uma área que a gente não pode deixar de lado, a gente sempre tem que estar estudando, aprendendo sobre ela para a gente conseguir melhorar, porque isso vai ajudar muito a gente a aumentar o nosso nível de felicidade. E no final do ano, é um tempo onde a gente faz várias reflexões, e é até por isso que eu estou realizando aí o desafio com vocês, e também reencontros, não é verdade? Porque a gente tem aí, às vezes, um encontro com a família, encontra familiares que às vezes a gente nem vê durante o ano, ou alguns amigos também. Então, é um momento de reencontrar. Então, é um momento especial para a gente pensar como que estão as nossas relações. Então, a gente tem que ir refletindo sobre as relações da nossa vida e como que está tanto ligado às nossas famílias, quanto aos nossos amigos, como também pessoas que trabalham com a gente, tá bom? Já o início do ano, ele traz uma sensação de recomeço, né? Sempre que a gente pensa assim, nossa, vai começar um novo ano, a gente pensa assim, nossa, uma oportunidade de recomeçar. E eu falo para vocês que a melhor forma de recomeçar, muitas vezes, é fazer diferente. Muitas vezes a gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente já está fazendo quando está bom. Mas quando a gente vê que pode melhorar ou que não está dando certo aquilo que a gente está fazendo, é interessante a gente fazer diferente. E os relacionamentos, sempre a gente pode melhorar. Sempre, sempre, sempre. Você pode ter um relacionamento onde você está muito feliz, se você parar para pensar, tem como tornar ele ainda mais especial, ainda mais feliz. E se não está tão bom, saiba que a gente adquirindo certas habilidades ou tendo certas formas de pensar, de sentir e de se comportar, pode melhorar as nossas relações. A gente pode ter relações mais saudáveis e mais felizes. Então, esse período ele é perfeito para a gente fortalecer as conexões com aquelas pessoas que a gente ama e ajustar também o que precisa melhorar nas nossas relações. Hoje eu vou trazer para vocês 10 orientações psicológicas que são bem simples e práticas para melhorar a relação aí de vocês com as outras pessoas e começar um ano com mais harmonia. Então, a primeira orientação que eu vou trazer é você parar por um tempo e pensar no impacto das suas palavras e ações. Isso aqui a gente está trabalhando a questão da autorresponsabilidade. O que é a autorresponsabilidade? Quando a gente tem problema em relacionamentos, é muito difícil que o problema seja de uma pessoa só. Pensa sempre nisso que eu vou te falar. É muito difícil. Alguns casos aparecem, mas na maioria dos casos, as duas pessoas têm comportamentos que estão mantendo aquele problema. Então a gente tem que parar e refletir, né? Qual que é o impacto das minhas palavras e das minhas ações nesses problemas de relacionamento que eu estou tendo? Qual que é a parte que é minha responsabilidade? Qual que é a parte que eu posso trabalhar, que eu posso melhorar? Que o outro a gente não controla, mas a gente pode trabalhar aí
a forma de pensar, de sentir, de se comportar. Então, esse é o momento de você olhar para trás e pensar como você tratou as pessoas ao longo do ano. Então, tenta pensar as pessoas que passaram pela sua vida ao longo do ano, como que você tratou essas pessoas? Você teve mais carinho ou mais críticas? Reconhecer o que pode ser ajustado é o primeiro passo para melhores relações. Então, é a gente parar e pensar as relações que a gente teve na nossa vida. Qual foi a nossa atitude? A gente teve uma atitude mais atenciosa ou uma atitude mais dispersa? Foi uma atitude mais organizada ou foi uma atitude mais desleixada? A gente investiu energia nas nossas relações, na melhora dela, ou a gente deixou a vida correr, como se diz, conforme acontecesse. A segunda orientação seria colocar-se no lugar do outro. A gente escuta muito isso, mas às vezes o que a gente sabe não é o que a gente está colocando em prática, né? Então eu queria te desafiar a ouvir com atenção as pessoas que estão à sua volta. Nesses momentos agora de festa, né? Quando você estiver ali na festa, escute com atenção as pessoas que estão ali à sua volta e tente entender o outro, porque isso faz toda a diferença. A gente, só da gente estar atento e tentar entender outra pessoa vai trazer uma grande diferença. Seja com familiares ou amigos, mostre um interesse genuíno e a prática da empatia. Exercitar na vida de entregar tudo aquilo que esperamos das outras pessoas. Então, aqui eu coloquei mais no finalzinho desse aqui também, que é um exercício da gente fazer assim, ó, esse exercício também de se colocar no lugar do outro é assim, para pensar tudo que você espera das outras pessoas. Às vezes a gente espera atenção, carinho, reconhecimento, respeito, não é verdade? E eu quero falar para você começar a desenvolver isso. Você dá atenção, carinho, respeito àquelas pessoas que estão à sua volta, reconhecimento, tá bom? Porque isso vai ajudar muito na relação aí de vocês. Terceiro, fale o que você sente de forma clara e gentil. Porque às vezes a gente pensa assim, eu falar o que eu estou sentindo de forma clara, eu tenho que ser rude, ou tem que ser uma pessoa que não tem educação. Não precisa ser assim. A gente pode falar o que a gente está sentindo de uma forma clara e sensível ao outro, uma forma gentil. Quando a gente fala de gentileza, a gente fala de sensibilidade. A gente ser sensível a outra pessoa que está nos ouvindo. Então, se tem algo que te incomodou ou que você precisa se expressar, escolha suas palavras com cuidado, porque falar com respeito e sem agressividade ajuda a resolver os problemas sem brigas. Nós podemos aperfeiçoar cada vez mais a nossa comunicação, para a gente conseguir falar de forma clara e gentil. Então, lembra sempre, ó, quanto mais eu melhoro a minha comunicação, melhor fica as minhas relações com as outras pessoas. Se comunicar de uma forma clara, gente, é um caminho, aí eu vou chutar assim, 50% da melhora, porque às vezes a gente não se comunica bem. A gente fala o que a gente não queria falar, ou muitas vezes a gente não fala o que precisava ser falado, né? Então, melhorar a comunicação aí é uma chave de ouro. A quarta orientação seria você valorizar as pessoas que são importantes para você. O final do ano é uma hora perfeita para você dizer obrigado e mostrar o quanto as pessoas especiais são importantes na sua vida. Esse gesto simples pode fortalecer muito os laços aí de amizade, os laços familiares. Então, busca olhar à sua volta e declarar aquilo que o outro faz de bom. Porque nós temos muitas vezes o hábito de ver somente aquilo que é ruim. Então, às vezes você vai observar que você coloca um foco muito grande sempre nas pessoas que estão à sua volta. Isso é muito comum na nossa cultura, naquilo que a pessoa tem que melhorar, aquilo que ela é ruim. E aí eu quero que você faça um exercício de olhar para a pessoa e perceber assim, o que que ela tem de bom, né? O que que essa pessoa faz bem? Todas as pessoas fazem algo bem. Todas as pessoas têm algo de bom, né? E nós precisamos ter olhos para ver. Se quando eu falo isso para você, você já pensa assim, nossa, mas aquela pessoa não tem jeito, Sebastião, não tem nada de bom nela. E eu falo para você que o seu olhar, ele já está turvo, né? Como se você não estivesse enxergando a realidade assim como ela é. Porque a realidade, ela é composta de
paradoxos, né? Tem coisas boas, coisas ruins, então nós temos aspectos a melhorar, mas nós também temos forças. Né? O quinto ponto seria respeitar as diferenças. Então, cada pessoa tem seu jeito de ser e tem as suas opiniões. E a gente respeitar isso, principalmente nas reuniões de família, né, que seria agora final de ano, vai evitar as divergências desnecessárias e traz mais leveza. Então, eu vou fazer uma pergunta para você. Você é uma pessoa que deseja que as outras pessoas respeitem a sua forma de ver a vida, as suas opiniões, a sua forma de ser? Vou fazer uma pergunta diferente, só que ela é só para dar um impacto, né? Você gosta quando você é desrespeitado? Né? A pergunta que fica, ninguém gosta, né? Eu coloquei até aqui, qual pessoa no mundo que não deseja ser respeitado? Ninguém gosta de ser desrespeitado. Então, que comece por nós esse respeito ao outro, de respeitar. O outro pensa diferente de mim, né? E nem por isso eu preciso convencê-lo a pensar igual eu penso. Eu posso respeitar essa diferença da outra pessoa. Porque cada pessoa é única, tem sua história de vida, né? Sexto, aprenda a dizer não de forma educada. Então, isso melhora muito as nossas relações. Você não precisa aceitar tudo. Então, saber dizer não quando algo não é bom para você é um ato de cuidado com você mesmo. É melhor você fazer isso do que se sobrecarregar e acabar desgastado ou esgotado. Então, esse ponto aqui ele é muito importante, a gente desenvolver a capacidade de dizer não, de colocar limites nas nossas relações. Tem uma frase que eu gosto muito e ela pode ajudar muito vocês, que é assim: as nossas relações elas precisam ter vínculos fortes, ou seja, a gente tem uma conexão forte com a pessoa, mas limites claros, entende? Porque se a gente tem vínculos fracos, aquela relação não vai ser boa. E se os limites também não são claros, ou seja, os limites são confusos demais, vai dar problema também nas relações. Então lembra sempre disso. Eu preciso estar vinculado de maneira forte aos meus familiares, aos meus amigos, mas os limites também precisam estar claros. Isso vai ajudar muito nos relacionamentos, tá bom? Porque servir as outras pessoas é uma virtude, né? Quem não admira uma pessoa que serve as outras pessoas, que ajuda as outras pessoas, que é sensível às outras pessoas, aquela pessoa que é generosa, né? É maravilhoso ter uma pessoa perto da gente assim. Mas é preciso que você esteja forte o suficiente para fazer isso. Porque aqui é o ponto que eu vou trazer para você. Se você for aquela pessoa que tenta salvar todo mundo, mas você não tem uma estrutura emocional e mental, você vai se autodestruir. E aí você não está fazendo nada de bom, porque imagina, se você se destrói, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então, por isso que tem que ter um equilíbrio entre a autoestima, que é o autocuidado com você mesmo, o autorrespeito, junto com o serviço ao outro. É como se fosse assim, você saber o seu limite. Até aqui eu consigo ajudar as outras pessoas, daqui para frente é um limite. Porque se a gente tenta ajudar mais do que a gente consegue, não tem virtude nisso, tá bom? As motivações, às vezes, quando as pessoas fazem isso, não é a motivação mesmo de servir, né? Muitas vezes é uma motivação mais egocêntrica de alguma necessidade emocional que a pessoa não está bem resolvida. Sétimo ponto é resolver os mal entendidos do passado. Então, não leve mágoas para o próximo ano. Se houver algo pendente com alguém, busque resolver com calma e sinceridade. Perdoar e pedir perdão deixa o coração mais leve. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje e não faça hoje o que você pode fazer amanhã, que é praticar o auto-respeito. Presta bastante atenção nesse ponto. A gente vai falar aqui sobre resolver mágoas, o processo do perdão. Então, eu gosto muito de usar essa frase, ó. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. E não faça hoje o que você pode fazer amanhã. Essas duas frases, elas vão mostrar para a gente assim, ó. Às vezes a gente já está pronto para perdoar, só porque a gente está um pouco disperso e não faz isso, fica deixando para amanhã. Então, se você é essa pessoa, perdoe hoje, libere essa mágoa, esse ressentimento, tá bom? Hoje. Mas existe alguns processos de perdão que a gente às vezes não está pronto ainda, né? Porque foi às vezes algo muito doloroso, algo muito difícil. Então eu gosto de usar essa frase também.
que é você não tentar fazer hoje o que você pode fazer amanhã. Porque é como se fosse assim, se eu tentar perdoar algo hoje que eu ainda não estou pronto, o processo de perdão ainda não aconteceu dentro de mim, né? Eu não trabalhei aquilo bem na psicoterapia, ou analisei bem o que ocorreu, eu vou estar me violando, eu tenho que me auto-respeitar. Mas esse auto-respeito é sempre lembrando, eu preciso perdoar, tá bom? Perdoar não é aceitar, se a gente for abrir aqui, abre um leque enorme, mas depois dê umas pesquisadas, tá bom? Tem vários livros sobre perdão muito bom, tem alguns vídeos na internet também que pode te ajudar, porque perdão não é a gente aceitar, perdão não é a gente concordar com o que aconteceu, perdão é simplesmente a gente liberar a carga emocional negativa que pode estar atrapalhando a nossa vida, tá? Ir para frente. O oitavo ponto é demonstrar a gratidão. Agradeça as pessoas por tudo de bom que elas fizeram por você. Um obrigado sincero ou um elogio pode fortalecer muito as relações. Quantas vezes nós esperamos um obrigado ou um elogio? Né? Para aí para pensar. Quantas vezes você esperou, nossa, aquela pessoa podia falar um obrigado ou me dar um elogio, né? Mas aí a pergunta que eu faço seguinte para você é assim, ó, será que oferecemos aos outros da mesma forma que esperamos receber? Porque no mundo, qual que é um fenômeno que está acontecendo, gente? Às vezes a gente fica esperando muito dos outros, mas a gente quer oferecer muito pouco de nós. Se todo mundo pensar dessa forma, tenta pensar comigo, ó. Eu estou esperando muito dos outros, mas eu penso assim, não, eu não vou oferecer quase nada. Se o outro estiver pensando igual você também, ó, ele está esperando muito de você, você não vai oferecer muita coisa. E ele também vai pensar o quê, né? Eu também não vou oferecer muito, não. Fica todo mundo preso na rede do egoísmo, né? Então a gente vai começar a mudança através de nós. Eu sei que é difícil muitas vezes. Eu não estou falando aqui que é fácil, mas a gente precisa tomar consciência disso, porque às vezes a gente espera muito e oferece pouco, tá? É uma metáfora que eu gosto de falar que às vezes a gente quer fogo sem colocar lenha, né? A gente tem que oferecer a lenha primeiro, para depois a gente ter o fogo, né? Às vezes a gente está esperando e não oferece. Claro que essa reflexão ela é muito pessoal, tá? Algumas pessoas já conseguem oferecer muito para quem tem em volta, mas faça essa reflexão de forma sincera, honesta aí com você mesmo, tá bom? O nono é reconhecer os pequenos avanços em suas relações. Então, talvez você tenha se aproximado de alguém ou aprendido a lidar melhor com situações difíceis. Então, nesse final de ano, celebre essa pequena conquista, porque ela mostra o quanto você está evoluindo. A décima orientação é faça planos para melhorar as suas relações no próximo ano. Então, a gente cria um monte de meta, né, para o próximo ano. Metas financeiras, profissionais. É interessante a gente colocar metas também para as nossas relações. Eu vou ler alguns livros sobre relacionamentos, eu vou procurar alguns vídeos, eu vou buscar ajuda profissional se eu ver que é necessário. Então, pense em como você pode ser uma pessoa mais presente, ouvir mais ou passar mais tempo com quem você ama. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença. Às vezes, por esperarmos uma mudança enorme, não vivemos as pequenas mudanças que fazem toda a diferença, tá? Então, são pequenas mudanças. É igual eu falo, às vezes a gente não precisa ficar muito tempo com a pessoa, mas quando a gente está com a pessoa, a gente está totalmente presente, isso faz toda a diferença, tá bom? No final, o que mais importa são as pessoas que caminham ao nosso lado. Vou falar uma coisa que eu lembrei aqui para vocês, né? Que é muito interessante. Eu teve um tempo que eu morava em Caldas Novas, né? E aí eu gostava muito de ir ao clube, né? Eu ia durante a semana, final de semana, só porque eu percebia que os dias mais felizes que eu ia para o clube era quando eu ia com a minha esposa ou quando eu ia com os meus amigos em viagens. E aí uma vez eu refleti sobre isso. Eu falei assim, que graça tem às vezes a gente ir para algum lugar e não ter as pessoas para compartilhar com elas aquele momento. Então, é muito interessante a gente valorizar essas pessoas que estão ao nosso lado, tá bom? E eu espero que o fim desse ano seja cheio de conexões sinceras e que o próximo traga para a sua vida mais amor, compreensão e momentos felizes para você e quem é especial na sua vida.
tá bom? E aqui nós encerramos o nosso 11º dia do Desafio da Virada com o psicólogo Sebastião de Freitas, e amanhã nós continuamos o nosso desafio. Muito obrigado por participar. Até amanhã. Fica com Deus. Um abraço. Tchau, tchau.